Olá, bom dia! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um dia da nossa maratona 40 arcanos menores numerados. Seu encontro diário para ajudar você a alcançar a excelência na leitura dos arcanos menores. Eu sou Wagner Lira, professor de tarô e de baralho cigano, e o tema da nossa live hoje é os 4 elementos, a base do entendimento dos naipes. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Quero agradecer mais uma vez a presença carinhosa de todos ao longo do dia. Hoje teremos mais uma vez 3 lives também. Esta é a primeira, hoje eu vou já deixei no Telegram já o link para vocês assistirem aqui, como vocês me deram feedback de que isso ajuda vocês a chegarem até aqui nas nossas lives, né? Então, a primeira coisa foi, hoje de manhã, deixar já os links. Obrigada, Amadeu. Então, a primeira coisa que a gente fez foi deixar já disponível lá para vocês o link nas 3 plataformas, beleza? Agora de tarde, agora às 11 horas, nós temos a nossa live Tarô em Foco, né? E eu tenho um tema legal também para trabalhar com vocês. Eu vou deixar o link e o panfletinho, o cartazinho lá no nosso Telegram. Assim que terminar a live, a gente já vai postar lá para você voltar aqui às 11 horas. E o tema tá muito legal. Nós vamos falar sobre as cartas invertidas, né? Vamos falar sobre esse universo que o pessoal tanto tem perguntado nas nossas lives. E aí, carta invertida? Ou é carta negativa? E aí, como isso funciona? Tá bom? E depois, às 17 horas, que agora é a live mais, inusitada do meu dia, o Wagner Lira responde às 17. Então, quem tava ontem, né, eu acho que até deixei disponível. Daqui a pouco o Amadeu já vai tirar do ar lá a nossa live de ontem, porque ela ficou disponível no... ele falou que já foi, já tirou. Ontem a gente acabou falando dos galãs, a gente entrou nesse assunto e quando a gente viu no Wagner Lira Responde, porque essa é a ideia do Wagner Lira Responde, tá? A ideia dessa live, né, das 17 horas, é a live em que a gente está no coletivo. Eu escolho os horários das minhas lives pensando também no sentido do número, né? Por isso que eu digo, é a hora da estrela, às 9 horas é a hora do eremita, né? Às 11 horas é a hora da força. Por quê? Porque eu penso que são arcanos que dão o tom da nossa live, né? E por que a estrela às 17? Por que o Wagner Lira Responde às 17? Porque é a hora que eu tô ali, direto e de frente com vocês. A gente se junta numa constelação e a gente fala de coisas que ainda nos orientam ou nos desorientam na nossa prática de tarô, né? E ontem a gente falando de galãs e vilões, eu falei, pessoal, peguem seus arcanos da corte, né? O rei de cada um dos naipes e vamos falar dos galãs inspirados nos reis do tarô. O que foi muito divertido, eu me diverti a beça, terminei a live super animado e isso me deu também feedbacks muito legais de que vocês são, antes de ser apenas a audiência das lives, vocês são grandes parceiros na live também, né? A live se transforma com o público, né? Eu digo que o signo contrário, quando eu digo contrário é no oposto, tá? A leão, que é a pessoa que faz a live, ela é simbolizada por leão, né? O que está no palco, o que está brilhando. Mas do outro lado nós temos aquário, né? Ou seja, a coletividade, o público. Então são forças complementares, sim. Então são forças importantes que juntas fazem, né, o universo mais cintilante, né? A gente tem poucas oportunidades de usar essa palavra, né, cintilante, a não ser quando a gente usa isso no esmalte. Mas eu acho que é exatamente isso que as estrelas fazem, né? Elas cintilam, né? Elas brilham. Então, assim, vocês fazem a nossa live cintilar, né? Brilhar, né? Reluzir, resplandecer. Então, muito obrigado, porque isso é muito importante. Então, é necessário que eu diga que não sou só eu, vocês também fazem parte, tá bom? Hoje, na nossa live, então, a gente vai falar às 11 horas das cartas invertidas ou negativas. Nós vamos falar às 17 horas no Wagner Lira Responde, né? Então, a gente vai
trabalhar no Vai Neleira Responde esses 2 pontos, das cartas invertidas, negativas e hoje dos 4 elementos. Então, eu vou focar porque tem bastante coisa pra gente trabalhar lá na nossa live do Vai Neleira Responde, porque eu pensei bastante sobre o tema da nossa live especial. Por que é uma live especial hoje? Ai, Vânia, eu comecei a acompanhar agora, então você vai entender como funciona. Eu escolhi para a nossa bateria de lives de arcanos menores numerados 3 aulas para cada número. Como assim? A primeira live, a gente vai trabalhar das forças mentais versus as forças emocionais. Então, o 4 de espadas, 4 de copas. Depois, nós trabalhamos, na verdade, as energias e as matérias, né? As coisas, as energias imateriais, né? E as energias densas, que é paus e ouros. Então, 4 de paus, 4 de ouros. E o terceiro dia ainda é um 4, né? Mas o que é este 4? Eu trago temas que têm a ver com esse olhar. Temas que têm a ver com o olhar do 4, né? Ou seja, então para cada um dos números a gente vai fazer isso. Para cada um dos números a gente vai fazer esse ritmado, tá? Então, por exemplo, quando eu fiz do as de espadas, as de copas, primeiro dia, as de paus e as de ouros no segundo dia, e no terceiro dia eu contei a minha experiência de nascimento para o mundo do tarô e para a minha profissão, professor tarô. Eu contei a minha origem. Depois a gente falou do 2 e falamos de atendimento pago, atendimento gratuito. Entendem? A gente conseguiu trabalhar esses pontos, né? E isso faz toda a diferença, porque fixa o conteúdo, a gente aplica isso e de quebra ainda resolve uma grande dúvida também do nosso universo de cartas. Hoje eu quero falar para vocês da base do que são os naipes. Porque se 4 é base, se 4 é estabilidade, se 4 é rotina, se o 4, número, né, é a ordem, a gente precisa falar hoje então dos 4 elementos, que é a base, que é a ordem, que é a matriz e que é o princípio, né, dos naipes dos arcanos menores. Qual é o problema que eu vejo muito hoje em dia? As pessoas acham que estudar arcano menor é difícil, acham que ler arcano menor é complicado, é desnecessário, acham que ler só arcano maior já resolve a parada e não chegam ao entendimento do elemento. Então, se o elemento, o que são os 4 elementos para o tarô? Tudo. O que são os 4 elementos? A base. Vou contar para vocês uma coisa. Ai, professor, eu leio Marcélia, mas eu só leio Marcélia arcanos maiores. Então, se você entendeu que o amarelo do Marcélia, a cor, o azul do Marcélia, o vermelho do Marcélia, o verde ou preto do Marcélia são os elementos, você já está lendo o princípio que te levaria aos arcanos menores. Mas por que ainda não fez? Porque não viu ainda os 4 elementos nos arcanos maiores. Quando a gente olha os arcanos maiores, aliás, porque ainda não viu os elementos nos arcanos maiores. Eu vou contar para vocês uma coisa. Os arcanos menores, eles se originam, né, do desdobramento das forças que existem nos maiores. Ou seja, os 4 elementos estão em todas as cartas dos arcanos maiores. Estão em todas os 4 elementos. Quando eu olho para os arcanos menores, eu tenho os times divididos em espadas, paus, copas e ouros. Quando eu olho lá o mago, quando eu olho a sacerdotisa, por exemplo, vamos olhar a sacerdotisa do Marcélia.
eu tenho um manto azul e eu tenho uma veste interna vermelha. O que isso representa? Ela tem água por fora. Por isso que ela é calada. Por isso que ela é tímida. Por isso que ela é introspectiva. Por quê? Porque é a sacerdotisa? Não. Porque é a força do elemento água. Yin, feminino, para dentro. Aí eu te pergunto, o que fez o arcano da sacerdotisa ser conhecido como a introspecção? A carta, por se chamar sacerdotisa e ser uma mulher quietinha, ou o princípio do elemento que a representa, que a veste, que a simboliza. Então, tudo isso você precisa levar em consideração na hora de ler arcano maior. Então, eu te pergunto, é mais fácil estudar arcano menor, que cada um tem um só elemento, ou arcano maior, que tem todos, em cada um? Em um deles tem os 4. Percebem o que eu quero dizer? Que a gente, toma o senso comum de que só arcano maior resolve, mas eles são muito mais complexos do que a gente imaginaria. Então, olha o arcano menor como mais difícil, só que, na verdade, se eu for parar para pensar pelo ponto de vista dos elementos, para saber bem de arcano maior, eu precisava entender o ponto dos 4 elementos em cada arcano maior. Então, quer dizer que existe o elemento ar no mago? Sim. Quer dizer que existe o elemento água no mago? Também. Quer dizer que existe o elemento fogo no arcano mago? Também. E quer dizer que existe o elemento terra no mago? Também. Você já encontrou? Você já leu? Você já alcançou isso? Se não, o que a gente está fazendo é somente entender que mago é princípio, proatividade. Muita gente me perguntou assim, então quer dizer que os dois dos naipes estão na sacerdotisa? Sim, então o as também está no mago. E o as dos naipes está no mago na versão elemento. Beleza? Por isso que entender elemento não é só a chave para os naipes. Entender os elementos é a chave para tudo no tarô. Por quê? Porque o tarô é sim uma ciência hermética. O tarô é sim uma ciência oculta. É sim um oráculo. É sim divinatório. O tarô é sim uma mancia. E é próprio das ciências ocultas, herméticas, entender o mundo sob a ótica dos elementos naturais. Sem isso, você não decodifica o tarô. Vou repetir. Sem isso, você não decodifica o tarô. Então quer dizer, professor, que o tarô é um código? Sim. O tarô é um monte de código. E os que têm a chave, aqueles que têm a chave, decodificam-no. Beleza? Tem uma pergunta, já amanheceu o pessoal perguntando. Eba! A primeira pergunta que veio foi a da Justina. Ela perguntou o seguinte: Wagner, como você trabalha com a relação entre os elementos? Por exemplo, você considera a interação entre paus e copas como algo desafiante ao invés de fluido? Tá, entendi. Vamos lá. Tudo na natureza tem 2 princípios. Isso é uma boa pergunta. Tudo na natureza tem 2 princípios. Positividades e negatividades. Polaridades yin e yang. E por negativo, gente, não sempre entendam negativo como ruim, tá? A polaridade negativa é a polaridade das fêmeas. É a polaridade que recebe. É a polaridade que atrai, que acolhe. A polaridade positiva é a polaridade dos machos, que repele, que expulsa, que emite. Isso não é uma questão de bom ou ruim. Isso é uma questão de polos e da inversão, né?
da direção da energia que eles emitem. Então, por isso que tem aquela brincadeira de pai e mãe, né? A mãe se divertindo com o filho, né? Ela tá com a criança no colo, né? Brincando na banheira. Ai, Malia, né? Aí brincando com o pai, né? Aí o pai jogando a criança, né? Pra cima, assim, pá, aí a criança... Aí tem aquelas fotos que a mãe morre vendo, né? Que é o pai arremessando a criança no pneu, jogando, a criança vai embora. Então, assim, são essas brincadeiras de masculino. Então, é isso que eu quero dizer quando a gente fala de polaridades. Então... naipes, por exemplo, aliás, elementos, por exemplo, como água e fogo. A relação entre água e fogo é uma. A relação entre fogo e ar é outra. A relação entre terra e água é uma. A relação entre terra e ar é outra. Existe sim uma relação específica. Existe sim uma facilidade para uns e uma dificuldade para outros. Mas todos eles podem interagir de maneira positiva, benéficas e produtivas. E também podem interagir de maneira catastrófica, né? E complicada também. Não é difícil você ver isso, tá? Então, por exemplo, água apaga fogo. Mas o fogo pode também evaporar a água. Então a questão não é se um elemento é ruim com o outro. A questão é se um elemento está mais forte que o outro. Porque a terra também pode apagar fogo e o ar também. Assim como o fogo pode evaporar a água, o fogo pode derreter, fundir a terra, o ferro é isso, o magma é isso, como o fogo pode consumir o ar, ou se expandir com ele, né? Ele se expande com o aporte de oxigênio, que é o que faz o fogo se alimentar. Então, percebem? Isso eu posso reproduzir para os 4. Então, eu sugiro que você faça isso em casa, inclusive, né? Que é pegar o elemento, né? Isso é uma proposta legal. Você pega o elemento, por exemplo, ar. Ar com água, ar com fogo, ar com terra. E terra com fogo, terra, entendeu? Você vai ver como que é a brincadeira. E para você ter essa referência, você precisa olhar simplesmente a natureza. Coisas óbvias acontecem todos os dias com isso, né? Na hora que você coloca assim, você coloca uma gotinha d'água no ferro quente de passar roupa, é isso. São os elementos interagindo, né? Tem uma pergunta. Temos uma pergunta aqui do Rick Zudo. Ele fez uma pergunta. Olá! Os arcanos menores só possuem um elemento? Vamos lá. Os arcanos menores de espadas falam do ar. Os arcanos menores de copas falam da água. Os arcanos menores de paus falam do fogo. E os arcanos menores de ouros falam de terra. Nesse sentido, sim, viu? Porque, Rick, quando a gente olha isso, eu entendo que a história do fogo está acontecendo no naipe de paus. Isso é entender como um. Mas, se o entendimento hermético é de que tudo existe com os 4 elementos, tudo na natureza, assim como tem polaridade yin e yang, existe também dentro de si os elementos, né? Existe também dentro de si. Então, eu poderia dizer que se eu falo que em um arcano menor só existe um, eu contrariaria esta lei hermética. Então, eu não faço isso. Mas é mais fácil a gente entender didaticamente de que existe a força do fogo em exclusividade no naipe de paus. Porém, se eu for analisar com o microscópio e entendendo esse princípio hermético, eu vou saber que, mesmo sendo paus, existem manifestações dos outros elementos ali dentro em menor escala. Mas elas são menores, de fato, e por isso que é paus, fogo. Entendeu? Mas entenda assim, tipo, fica didático, tá? É fogo e, portanto, 1 por naipe, beleza?
Certinho? Eba! Então vamos ao primeiro elemento. O primeiro elemento é o elemento ar. O elemento ar é o elemento mais sutil. Como assim, Wagner? Porque a Terra é o último, é o mais denso. Então, assim, é o elemento mais sutil, são os gases. Inspirando e expirando. O símbolo alquímico do ar é um triângulo, anotem isso, é um triângulo com uma barra cortando esse triângulo. Este triângulo é para cima, o vértice dele é para cima, né? E ele representa a polaridade yang do ar. Por isso que as espadas são para cima, né? É o fálico, é o masculino ali. O que acontece? O ar é um elemento que faz referência ao mundo mental. Mas por que é isso? Por que a gente alcança esse entendimento? Porque a gente inspira, a gente expira. Isso oxigena meus tecidos. Então o ar, ele tem essa referência de... Ele me traz ideias, me traz novos insights. Então inspirar-se é isso, né? É o sopro da vida. Então o ar, ele traz pra gente a leveza, traz o movimento. É o ar que produz a voz. A vibração das cordas vocais com o ar produz a nossa voz. Então o ar é comunicação. Então o que vocês vão anotar aí? O símbolo alquímico, que é um triângulo para cima com um tracinho. Aí vocês vão escrever assim: ar, elemento masculino. Ar, elemento yang. Positivo, ativo. Ar, mente, mundo mental. Ar, comunicação. Ar, trocas. Porque é a mente de um com a mente de outro, com o som, trocas. O mundo do ar. Qual é o mundo do ar? O mundo do ar são todos os gases, todas as fumaças. O mundo do ar é o mundo da... quando a gente pensa, né, dentro do nosso universo, assim, já cultural, a gente tem a música, a poesia. O mundo do ar tem a lógica. A lógica é uma coisa importante dentro do ar, né? Por isso que eu brinco que o pessoal de ar, né, a força de ar é meio matemática, engenharia e tudo mais, porque é um raciocínio lógico. Um bom representante dessa força é o Spock, né? Porque o Spock, ele não tem nem um pingo de sentimento, ele não tem empatia. Ele tem essa lógica, né? Essa lógica todo o tempo. E aí, é tudo muito analítico. Isso é uma força do ar também, né? A poesia, porque é lidar com a palavra, é a arquitetura da palavra, né? Os idiomas, as expressões, tudo isso é o ar. Vamos olhar a natureza. Eu correlaciono o ar ao outono. Por que o outono? Porque é a estação que a gente tem o quê? Os ventos, as folhas, né, caindo, o amarelado tradicional. E o amarelo nos arcanos de tarô representam o ar. Marcélia faz muito isso. Tudo que está em amarelo no Marcélia é referência ao ar, tá? Os caras de Marcélia foram muito inteligentes, tá? Porque lá nos séculos 17, pouquinho que ele era editado, era o que tinha, gente, né? Não existia Pantone, RGB, CMYK. O que existia na época, que são padrões de cores, né? O que existia na época? As cores primárias. Então os caras enchiam o amarelo lá porque era uma cor primária e principalmente porque onde existia o amarelo estava ali um princípio de quê? Do ar, mental, lógico, né? Então o ar tá aí. Beleza? Foi o ar, todo mundo? Oba!
Vamos pensar assim sobre o ar, só para vocês terem uma boa referência. Depois eu vou colocar no meu canal do Telegram hoje uma música para cada elemento, tá bom? Eu vou fazer lá eu vou colocar para vocês lá uma música de cada elemento, porque aí vocês trazem nessa referência de como é o ar, né? Como que o ar se expressaria numa canção, tá? Eu vou colocar isso no nosso Telegram, viu? Depois que terminar a nossa live, hoje a gente vai fazer isso. Muito bem. Água. Água, símbolo alquímico. Um triângulo para baixo, né? Sem risco, é só o triângulo. Já percebeu que o triângulo tem o vértice para baixo. Eu não preciso dizer para vocês alguns detalhes anatômicos, mas um triângulo para cima faz referência aos órgãos genitais masculinos, beleza? Duas bases e uma ponta. Olha como eu sou didático. E o triângulo feminino, né, para baixo, ele também fala ali da disposição uterina. Por quê? Nós temos ovários e o quê? E nós temos uma base, né? Uma saída, na verdade é uma entrada, que é feminino, é para dentro, né? É uma entrada. Muito bem. O triângulo para baixo representa o ventre, né? O ventre, a inteireza. E aí você vai entender por que a água é sim um elemento feminino, um elemento yin, um elemento o que é receptivo e não emissor como o ar. Tem uma pergunta? Temos pergunta com hashtag Telegram. Hashtag Telegram. Ei. Almaguitana Tarô. Olá. Ele perguntou o seguinte: então, posso dizer que os 4 elementos estariam relacionados às 4 estações? Sim, todos. Gente, agora eu vou ficar com a música do Sandy Júnior na cabeça, que eles fizeram essa live. Os meus alunos estavam mandando um monte de mensagem esses dias com as 4 estações. Eu vou ficar com essa música Vou colocar no Telegram também, só pra poder, sabe? Tirar de mim, porque senão eu vou passar o dia cantando isso. Muito bem. O que acontece? Quando eu olho o elemento água, eu faço a seguinte relação. Yin, feminino, para dentro, negativo. O que é negativo? Porque o ar é positivo, ou seja, emite energia. O elemento água, feminino, ele recebe energia, absorve energia. A água é o solvente universal. Tudo se dissolve com a água. Ela engole tudo. Ela é yin. E ela engole tudo como? Devagarzinho e sempre. Devagar, no ritmo dela. Então a água é um elemento negativo, para dentro, feminino, emissor. Fala sim do inverno. É o tempo da natureza em que tudo se recolhe, em que os animais hibernam, em que as árvores, as folhas caíram já no outono, foram ceifadas e voltam-se para si mesmas até o quê? As melhores condições voltarem. Então elas dormem. Então, o outono é espada. Porque o quê? As folhas. O outono é uma espada, ele ceifa a vitalidade da natureza. O outono corta e amarela tudo. Os ventos aumentam. E o inverno, a natureza adormeceu. A natureza se recolheu. A natureza se introspectou, foi para dentro. É tempo de usar as reservas e é tempo de dormir, de hibernar. A vida cessa, todo mundo fica encolhidinho, todo mundo quer dormir até mais tarde, o sol morre. Inclusive eu sugiro que vocês depois estudem, né, os mitos da morte do sol, né, que falam exatamente disso do inverno.
E aí vocês entendem que tudo isso é o elemento? Ai, vai, né? Então enquanto eu for ler, então o amarelo do mago, eu estou falando do ar e de tudo que ele faz para fora. Nunca pararam para pensar que esse amarelo, mesmo o mesmo Eight segue esses padrões. Por que que o mago do Eight é todo fundo amarelo? Porque ele está o quê? Se comunicando. Extra, extra! Vejam aqui que hoje eu vou contar para vocês como esconder 3 instrumentos dentro da minha cartola. E quem achar onde eu coloquei, você ganha 5 moedas. Ele está fazendo um truque. Ele poderia muito bem ser o carinha da barraca, né? Que faz aquelas apostas, né? Você põe um dinheiro lá e se você ganhar, você acerta. Quem já viu a referência do mago do Marsella, esse mago de Marsella, da mesinha, o chapéu tortinho, aquilo não é uma invenção do tarô, tá? Existem pinturas em que aquele rapaz aparece. Aquele tipo de rapaz era uma profissão, gente. Quem aqui já foi na 25 de março? Quem aqui já conhece a 25 de março aqui em São Paulo? Quando você desce a 25 de março, a ladeira, tem um monte de rapazinho gritando no teu ouvido, né? Contando, Ai, deixa eu ver o que são as últimas novidades da 25 de março, né? Vamos pensar, o que tem, Amadeus, dia 25 de março hoje, que o pessoal vende, assim, os ambulantes, assim, vendem, assim, um monte, né? Ah, já sei, capa pra celular! Olha a capa pra celular, olha a capa pra celular, olha a capa pra celular, capa pra celular, película pra celular. Isso é mago, gente. Esse era o cara na época. Na Idade Média era isso que acontecia. Ele chegava lá, colocava a mesinha dele e ficava fazendo os truques. Vendendo. Na verdade, ele também poderia ser bem tranquilamente aquele carinha que viciava os dados, viciava o joguinho ali e você apostava e ele ganhava dinheiro, era o ganha-pão do cara, né? Era o modelo de negócio dele. Ele era meio, sabe o Abu do Aladdin? Aquele rapazinho que anda na rua e faz os truques com o macaquinho? Esta é a figura do mago. E ele está falando para todo mundo ouvir. Já a princesa, né? A princesa do Aladdin, né? Ela vai e faz o quê? Ela é de azul, toda de azul, aprisionada no castelo. Ela não pode sair do castelo. Por quê? Porque ela é uma princesa, ela tem que ser o quê? Recatada, preciosidade do reino. Ela tá toda lá de azulzinho. Então, ou seja, ela tem que ser o quê? Água. Então quer dizer que a sacerdotisa está vestida de azul por isso. Vocês entendem porque eu digo nas nossas lives aqui sobre os arcanos menores de que água é para dentro, água é o mundo interior, que água é tudo isso. Por quê? Porque é o elemento à base do entendimento. Por que a gente vai ver aquele monte de azul lá na carta da lua? Por que a gente vai ver aquela carta que o pessoal diz, é o mundo interior, é o psiquismo das pessoas? Porque é o dentro do dentro do dentro do dentro. Lua. Entenderam como é importante ver as cores? Mas não é só ver a cor, é entender o elemento que está ali dentro. Então a água é o inverno. A água é o sul também. Eu posso dizer que a água é sul. Posso dizer que o oeste é o ar. O oeste. Desculpa, o leste, falei errado. O leste, né, que é o primeiro, né? É o primeiro, é de onde nasce o dia. Vem o dia. Leste, ar. Depois o sul. Eu tenho a água. Ah, beleza! E a vida é movimento ritmado. Yang, Yin. E depois vem o quê? Outro Yang. Depois vem o quê? Outro elemento Yang. Outro elemento masculino. O fogo. Percebe que primeiro a gente teve o ar. Depois veio a água. Graças à água, a gente tem a vida. Mas é necessário que haja calor. Vou fazer de novo, tá? Ar. Água, fogo,
Fogo. Portanto, o triângulo que representa, o símbolo alquímico que representa o fogo, é um triângulo para cima, sem o tracinho, né? O tracinho tá lá em ar. É um triângulo para cima. Fogo. E o fogo é o elemento que? Yang, de novo, masculino, emissor, positivo, vermelho. Ele é um elemento que valente, é um elemento forte, é um elemento de guerra, de dinamismo, de impulso. Tudo do fogo é vida, é agora, é para ontem. A estação, a primavera. Por que a primavera, professor? A primavera é tão fofa. Eu comprei a minha coleção Primavera-Verão lá na Marisa. Eu tô toda de rosa. Quem disse que isso é fogo, coragem? Eu não tenho a cara da Xena porque eu comprei a minha roupa da primavera. É porque você não entendeu ainda que a primavera é o período em que a sua florzinha na sua varanda está com tesão. Ela fala assim, quero conhecer uma flor varão lá na varanda do lado. A flor está o quê? Se mostrando. Ela passou o dia inteiro se produzindo, ela assistiu o tutorial de como ficar maquiada para seduzir a florzinha da varanda do outro lado. Então ela está o quê? Ela está vestida para matar. E aí ela está o quê? Permitindo que a reprodução aconteça. Primavera é o tesão das plantinhas. Ou seja, elas estão se exibindo, se seduzindo, trocando informação genética para que exista vida, frutos. Então elas estão sobrevivendo. A ideia do processo reprodutivo é a sobrevivência da espécie. Quando a gente para e pensa para isso, é porque nós banalizamos o sexo. A gente vê o sexo como a obscenidade, como o bobo, como o desejo, mas a gente não vê mais o sexo como o princípio de sobrevivência da humanidade. E isso é o esvaziar dos sentidos, né? Eu digo para as pessoas, eu digo para os meus alunos e coloco isso aqui para vocês. Hoje as palavras estão muito vazias de sentido, as pessoas deixaram de ler, as pessoas deixaram de estudar, as pessoas deixaram de viver. Elas não vivem mais, portanto se esvaziam, as palavras também. Minha reflexão para você, a vida de um tarólogo é falar, né, dos símbolos. Como você vê hoje os símbolos da sua vida? Né? Como você hoje vê os símbolos na sua vida? Então isso tudo, né, é importante na hora da gente ler. Eu olho Paus e vejo a vida acontecendo, eu vejo a luta, sabe? Rambo, eu não vou desistir. Então fogo é esse elemento de vida muito, muito, muito vigoroso, forte. A primavera, a vontade de trazer a vida. Porque a primavera, gente, ela vence o inverno. Quem já passou a transição, né, o mês de abril na Europa, você vê, é muito bonito de ver, sabe? Você passa um tempão ali. Onde eu morava, em Lyon, tinha uma parede de pedra muito bonita, antiga também. Eu sempre me emocionava com o tempo, né? Porque em Lyon tem muitas ruínas romanas também e tudo mais. E tinha uma parede cheia de espinhos. E eu falava assim, nossa, mas esse muro tem um monte de espinho, né? No inverno, que foi a época que eu cheguei. Quando chegou abril, gente, esse muro ficou todo verdinho, assim, de brotinhos. Eu falei, olha que bonitinho. Eu achava que esse muro era rígido, ríspido, né? Porque ele era cheio de espinho. Quando virou abril... Quando chegou em abril, ele ficou verdinho um dia. Eu falei, olha que bonitinho. Eu nem percebi. No outro dia, o muro estava coberto de rosas. Era uma roseira. Eu vou repetir. Era uma roseira vermelha, linda. Parecia do tamanho de um repolho, cada uma daquelas flores. E aí, gente, o muro era um muro vermelho, vivo. Era a vida. Eu falei, gente, mas que coisa linda. Falei, ai meu Deus, por favor, não quero ir embora. Porque eu achava lindo aquilo.
Olha como é a força do fogo sobrevivendo, ou seja, vencendo a morte, vencendo a hibernação, vencendo a introspecção e a saída. Por isso que o fogo se manifesta com força. É a sobrevivência da vida versus a morte. Só os fortes sobrevivem ao inverno. Inclusive, isso é uma das forças da água. A água prova para saber quem são os fortes, né? Ou você se afoga nos sentimentos ou você os domina. Ou você se equilibra emocionalmente. Isso é um símbolo da água. Muito bem. Fogo. E nós temos, portanto, o último elemento. Terra. A vida é ritmada. Polaridade também, rítmica. Eu tenho o fogo, portanto, um triângulo para cima. O que vocês imaginam que vem agora? Um triângulo para baixo, novamente. Só que com um risco, né? O risco marcando ali a diferença com o triângulo para baixo de água. Este triângulo para baixo com risco representa a terra. E vamos observar, né? Eu tenho o amarelo do ar. Eu tenho o azul do fogo. Desculpa, vou voltar. Eu tenho o amarelo do ar. Eu tenho o azul da água. Eu tenho o vermelho no fogo. Vermelho é a cor. Eu tenho o verde ou o negro, o preto ou o marrom em terra. Ai, professor, então é isso mesmo. Eu não imaginava que o Marcelo, eu achei que os caras tivessem pouca inteligência ou pouca criatividade, porque o meu Marcelo só tem essas cores. Claro, porque é a base do entendimento dos elementos naturais. Ah, professor, mas aí o meu eixo já tem mais algumas cores. Mas se você notar, as bases são essas. As variáveis são mínimas, de padrões de cores diferentes, para adornar, porque em 1910 a gente já tinha avançado muito com a impressão, assim mesmo. A tecnologia do tempo de Marcel era uma e era outra completamente diferente em 1910, tá? Ai, professor, mas hoje como é que eu vou fazer isso? No meu tarô, da guirlanda dourada, da lua cheia da bruxa rosa. Como é que eu vou fazer isso? Pois é, percebe porque eu digo que nesses tarôs, apesar de eles serem lindos e maravilhosos e brilhantes, esse tarô, ele não leva em consideração, porque provavelmente, eu vou lhe dizer uma coisa, provavelmente o cara queria fazer um tarô muito bonito. Ele fez, certamente a gente vê isso, mas ele provavelmente não estudou tarô nesse grau, para saber a aplicação das cores, com entendimento hermético. Isso tem outra catinga. Quando você faz isso com tarô, você está num biscoito fino. Ai, mas o meu tarô é lindo, maravilhoso, eu vou jogar fora? Não. Você tem que ver esses tarôs como uma arte. Eu coleciono artes, é assim que você deve falar, né? Ah, olha que linda essa impressão, olha que linda essa cor, olha que linda essa visão aqui. Mas tem todas as cores, que a tecnologia permite isso. Mas eu te pergunto, o cara pôs conhecimento hermético nesse tarô? A ilustradora pôs conhecimento das bases dos 4 elementos ali? Por quê? Porque não sabia. Mas era uma boa desenhista? Era uma boa ilustradora? Tinha um bom Photoshop? Tinha uma boa mesa de edição de canetinha digital? Tinha uma boa conta no Shutterstock? Como é que é, meu Deus? Shutterstock? Tinha. Então fez um tarô maravilhoso. Mas olha como, assim como as palavras, os tarôs hoje também estão esvaziados de sentido. Também estão vazios de princípios herméticos. E é por isso que nós temos esse mundo de tarô com essa péssima qualidade da prática de tarô hoje. Desculpa, gente, mas eu preciso falar a verdade. É isso. Péssima prática de tarô hoje. Porque as pessoas querem ser superficiais e sair jogando. A intuição virou o must.
A coleção de tarô virou quem compra mais pela internet, a R$100, R$200, você compra qualquer tarô que você quiser. E a qualidade não se atenta à base. Não se atenta ao princípio hermético. Vamos voltar em terra. E é por isso que eu estou falando de base. Porque a terra, o verde, o marrom e o negro são as cores que representam os frutos da terra. A base. Então, terra, elemento feminino. Terra, elemento yin. Elemento receptivo. Recebe energia. Estação, o verão. Por que o verão? Porque as flores não fizeram já os seus dates, os seus encontros na primavera, fogo. Agora elas estão o quê? Gestantes. Entendeu? Agora é hora de comprar o berço. Reproduziram e agora produz-se o resultado. A criança é a manifestação terra do fogo dos pais. Literalmente. É a materialização. Ai, professor, eu não acredito. É isso. O teu pai e tua mãe estavam com energia fogo. Eles estavam antes com a energia água. Um gostou do outro. E eles trocaram uma ideia. Ah, você é a terra. Você é a terra. A manifestação disso. Se isso durou 20 anos do teu pai e tua mãe, ou uma noite do teu pai e tua mãe, tá tudo valendo. Eles tiveram experiências dos 4 elementos para poder produzir você. 4. Terra. Base. Então, a terra é o verão e a cor, principalmente o verde. Eu até prefiro o verde. No Marsella, você vai ver isso menos, porque eles tinham... A cor verde era difícil. Eles usavam, sim, a junção do vermelho... do azul com amarelo, desculpa, o azul com amarelo produzia um verde, mas não era algo que usou muito no Marsella, você vê isso. O branco era ausência, era só não colocar nada que saía o branco. E o preto era um pigmento que usava para fazer os livros, então eles tinham, para escrever, né? Então eles tinham acesso ao preto muito bem. Hoje as impressões mudaram muito, a gente tem acesso a qualquer padrão de cor, mas quem já imprimiu coisa aqui sabe que é um horror. Você manda o teu designer fazer uma coisa, aí tem que fazer o teste de impressão. Por quê? Porque o teste de impressão nem sempre a cor luz é igual a cor tinta, né? Tem diferença. Então, quando a gente vai olhar o seu tarô, observe o seu tarô, veja os padrões de cores, veja se o teu tarô contempla os elementos. Minha proposta para vocês hoje com esta live, vocês olharem todas as cartas do seu tarô, seja ele qual for, e observe os padrões dos elementos. Observe os elementos se manifestando. Observe o quanto tem de ar na coloração dos arcanos maiores, o quanto tem de ar na coloração dos arcanos menores. Ai, professor, mas no meu 8... O ar no naipe de espadas é tudo preto, porque só tem cena trágica em espadas. Porque no naipe do arcano menor, as cores são substituídas pelo símbolo da casa, ou seja, as espadas. Então, as espadas representam a cor amarela, não precisa duplicar, senão seria pleonasmo, né? Redundância. Então, sai a cor e entra o símbolo espadas, ou seja, sai o amarelo, entra uma espada, sai o azul, entra uma taça, sai o vermelho e entra um bastão, sai o verde e entra uma moeda. Mas lá nos arcanos maiores, essas cores... esses elementos, essas referências dos 4 elementos, elas não vêm no símbolo da naipe, porque isso pertence aos mundos dos menores. Isso aparece como? Nos padrões de cor. 4 elementos, base do tarô. 4 elementos naturais, base da vida, base de tudo que existe. De tudo que existe. De tudo que existe. Então...
estudar os 4 elementos é o primeiro dos primeiros tijolos na tua construção como tarólogo. Você precisa dormir e acordar e, dormindo, poder falar dos elementos. Sem isso, você não alcança as decodificações desse sistema. Não é estudar a carta, é estudar as bases para se alcançar a carta. É diferente. Tem uma pergunta aqui, Amadeu? Olha, o pessoal tá amando a live aqui. Inclusive tem uma pessoa aqui da Nova Zelândia, falou que tá madrugando só pra assistir a live, o Elvis Sir. Olá, Elvis! Nova Zelândia, New Zealand! Eu falei que eu vou dominar o mundo! Agora a gente vai levar tarô pra esse planeta inteiro. Obrigado! Beijo pro pessoal da Nova Zelândia. Ai, já entrei no meu modo sagitário. Mas, gente, é isso. Levar tarô para o mundo. Eu não posso fazer isso sozinho, mas você comigo pode. Você aí da Nova Zelândia, como é o nome dele? Elvis? O Elvi SR. Elvi SR, querido, que na Nova Zelândia o seu tarô prospere, engrandeça, enobreça e que ele se multiplique aí pra você e pro pessoal que mora aí contigo, tá bom? Um beijo, querido. E em vocês também que estão em outros lugares, tá? Tem gente de Portugal, da Alemanha e do Brasil. Ai, que delícia. Vai lá. Mas tivemos até um comentário muito legal aqui da Cibele Duarte. Olá, Cibele, minha lá pelo YouTube, ela falou o seguinte: é verdade, estou em um grupo de estudos de tarô no Facebook. A maioria das dúvidas são sempre relacionadas à questão de traição, roubo, ciúmes. Quando se coloca um assunto sério, ninguém nem responde. Porque não sabem. Porque não sabem. Aí eu pergunto a você, né? E o que fazemos? Como a gente resolve isso? Como a gente fala disso? Porque o problema não acontece só com o tarô. Não acontece só com o nosso oráculo. A gente precisa entender que a base é o conhecimento hermético. Isso porque eu nem falei ainda hoje, porque o ponto era o 4, do 5º elemento. Já tem esse. Aí eu te digo o seguinte: como a gente vai tratar o tarô para a próxima geração? Como a gente vai tratar este oráculo para a era de Aquário que está vindo? Gente, Aquário é um signo de ar. Se a gente não se cuidar, os próximos 2000 e poucos anos serão só de racionalidade. Serão só de racionalidade. Tá bom? Vamos fazer as contas seguindo. Quem me acompanha aí com astrologia? Se a próxima era leva Aquário no ascendente, quem está na casa 7? Leão. Beleza? E onde está o conhecimento ocultista na mandala? Onde? Na casa 8. Depois de Leão temos quem? Virgem. Nos próximos 2000 e poucos anos da nova era, quando ela chegar, tecnicamente ela vai chegar bem pra frente, a gente já vai estar bem velhinho. Mas quando ela chegar, ou seja, ela já anuncia, primeiro, a racionalidade de Aquário vai imperar. A cabeça, né, as opiniões de Aquário vão aparecer. O mundo vai ter uma tônica de ar. Ou seja, as pessoas só vão querer entender as coisas. Mas se eu olho em Virgem, a casa 8 da próxima era, né, da humanidade, os próximos 2000 e poucos anos, que a gente não vai fazer parte, desculpa, não foi nessa encarnação que a gente vai pegar, mas é isso. A gente vai ter Virgem na casa do conhecimento hermético, do conhecimento oculto, das ciências mágicas, e Virgem está convidando a gente a voltar ao quê? Às origens, às bases, ao estudo meticuloso, a trabalhar com perfeição o sistema, a base do conhecimento hermético e a servir. Por quê? Porque Virgem é o signo do serviço. Então, enquanto toda a humanidade estará completamente pensando nos seus próprios grupos, na tecnologia, pensando no mundo racional, que é com certeza o que vai mandar na próxima parada, os bruxos, os tarólogos,
Os hermetistas estarão fazendo o quê? Servindo. Servindo humildemente os doutores da lei, os cultos, os inteligentes, os super ótimos de pensamento. E a gente vai estar fazendo o quê? Nos próximos 2000 e poucos anos? Servindo. Justamente porque nos cabe agora lembrar as pessoas da importância da simplicidade, a importância do olhar as coisas com olhares atentos, os detalhes das ciências ocultas. É o convite do universo para que a gente volte a estudar os detalhes dos detalhes, os detalhes dos nossos oráculos, das nossas magias. Virgem é a terra pura, ou seja, voltar aos elementos, voltar aos instrumentos base do conhecimento mágico, do conhecimento hermético. Então a gente tem a proposta de sair do que? Dessa coisa grandiosa e cheia de firula para a base do entendimento do tarô. E da base de todos os outros entendimentos, né? Percebem? Meus amores, muito importante, este não é em si mesmo um ponto que termina aqui. Vocês devem levar isso para a vida de vocês, para a prática inteira da sua jornada com o tarô. Vejam os elementos nas cores. Sejam críticos com o tarô. Não se iludam somente com o que ele conta, no sentido de impressão, tá? Poxa, por que faltou aqui? Por que faltou ali? Seja um colecionador crítico de tarô. Observe as cores, avalie. Vejam a beleza, vejam os acertos do artista, vejam também os pontos que ele divagou, os pontos que ele firulou. É isso que faz da gente um bom leitor. Análise crítica da obra. Virgem. Então, minha proposta, este é só o começo. Passem a olhar os elementos em tudo, na natureza, no tarô, nos livros, nas suas anotações e em vocês mesmos. Minha sugestão, façam isso para a vida e cada vez mais as suas leituras ficarão ainda mais poderosas, tá bom? Eu vou colocar as trilhas sonoras lá no Telegram, uma música de cada elemento e as 4 estações que colou na minha cabeça, como a 5ª música, tá bom? Um excelente dia para vocês, até às 11 horas, cartas invertidas ou cartas negativas, e agora? E às 17 horas, Vainer Lira responde. Um beijo gigante em cada um de vocês, um beijo do pessoal da Nova Zelândia, meu amigo, e um beijo onde você estiver. Com os 4 elementos, com carinho, com amor, com energia e com graça. Muito obrigada. Um beijo!